A burrice bolsonarista não tem limites. Ontem, o Mário Frias, que foi secretário de Cultura do governo Bolsonaro, é candidato a deputado federal, compartilhou o encontro que ele teve com um conspiracionista, no qual eles discutiram fortes evidências da existência de uma cidade perdida na Amazônia com milhões de anos. Só que o defensor dessa teoria é o criador do ET Bilu. Não é possível. O Bolsonaro acredita então no ET Bilu? E por mais piada que isso possa parecer, esse é um assunto sério e eu tô ficando cada vez mais preocupado com o que pode acontecer com o país depois da derrota do Bolsonaro. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Bolsonaro, ele acredita mesmo no ET Bilu? Os bolsonaristas acreditam nisso? E por que eles são tão propensos a acreditarem em teorias da conspiração? Deixe o seu like e também envie um superchat clicando no botão de valeu aí embaixo. E assim, pessoal, eu tô preocupado com o pós-Bolsonaro, porque o Bolsonaro vai ser derrotado. Ele mesmo já jogou a toalha, o partido já jogou a toalha, já tem vídeo meu explicando, o link tá aqui no card. Só que com a derrota do Bolsonaro, o bolsonarismo não vai acabar. Não vai acabar. E ele pode voltar ainda pior após a derrota do Bolsonaro. Porque o bolsonarismo é um movimento anterior ao Bolsonaro. Sempre existiu. Esses 30 a 35% de ressentidos sempre existiram no nosso país. E o bolsonarismo é isso, é um movimento de ressentidos. Antes, essas pessoas votavam no Maluf. Depois que o Maluf teve a sua decadência, eles migraram e votavam no PSDB, Aécio Neves, no Alckmin, mas eles nunca se identificaram de fato com o PSDB. Em 2018, quando surge o Bolsonaro, o maior de todos os ressentidos, e aglutina o ressentimento da população, eles enxergam finalmente um candidato que possa causar identificação, no qual eles se identificam. E é por isso que a gente chama isso de bolsonarismo. Mas o movimento já existia muito antes do Bolsonaro. E é por isso que quando surge o Bolsonaro, o PSDB rui, cai e praticamente acaba. Porque essa parcela bolsonarista que votava no PSDB a contragosto, agora vota no Bolsonaro. E por conta disso, Dória não prospera nas pesquisas de intenção de votos e desiste da sua candidatura. Os candidatos do PSDB aos governos estaduais patinam, a não ser que eles sejam bolsonaristas. E por isso que o PSDB também não consegue mais formar quadros como deputados. Porque já acabou. Agora, os bolsonaristas que votavam no PSDB têm uma outra figura para eles poderem depositar o voto. Por isso que acabou. E mesmo com a derrota do Bolsonaro, o bolsonarismo vai continuar existindo e pode ser que ele fique ainda mais forte. E você tem que se inscrever no canal também para ficar mais forte, então se inscreva imediatamente. E essas pessoas, elas têm uma propensão enorme em acreditar em teorias da conspiração. E é por conta disso que as falas do Bolsonaro sobre os imunizantes são falas criminosas. E é por conta disso também que o Alexandre de Moraes não pode encerrar o inquérito que avalia aquela fala do Bolsonaro associando os imunizantes a transmissão daquele vírus que o Cazuza teve. Sabe aquele vírus que o Cazuza... Por isso que o Alexandre ele tem que continuar a investigação. Já fiz vídeo, o link tá aqui no card. Porque o Bolsonaro sabe como pensam os apoiadores dele. E ao falar propagar esse tipo de teoria da conspiração sobre o vírus, sobre o imunizante poder provocar doenças, ele desestimulou as pessoas a se imunizarem. E ao fazer isso, além de aumentar o tempo da pandemia no nosso país, ele colocou as pessoas em risco. E por isso que ele precisa sim ser punido pelas desinformações que ele propagou durante a pandemia. Porque essas pessoas, pessoal, elas têm dois problemas. Um problema é a falta de estudo, de capacidade cognitiva, de muitas vezes também, que provoca uma visão de mundo mais simplista e simplória. E é um problema que muitas vezes não é causado pelas próprias intenções dessas pessoas. Só que essa visão de mundo limitada as torna mais propensas a acreditarem nessas teorias da conspiração. Porque o que é mais fácil as pessoas acreditarem? Por exemplo, que a Terra ela é redonda, que ela gira em torno do Sol, que existem teorias que elas não compreendem que provam isso. Ou é mais fácil elas acreditarem que a Terra ela é chata, que a Terra é plana e que existe um vidro em volta. Na visão de mundo dessas pessoas, a Terra ser chata é muito mais fácil, muito mais factível de acreditar. E é que é o Sol que se movimenta, porque elas observam e o Sol que se movimenta. Elas não conseguem imaginar que o Sol está parado e que nós movimentamos em torno do Sol, porque é o Sol que se movimenta. Então essas pessoas, elas têm essa propensão maior em acreditar nesse tipo de teoria da conspiração. Por isso que a fala do Bolsonaro sobre fraude nos pleitos, fraude em urnas e maluquices sobre os imunizantes pega tanto essas pessoas, porque o ressentimento também é propenso. Não, porque eu estou sendo enganado, existe toda uma conspiração para me derrubar, existe toda uma conspiração que domina o mundo. Porque o funcionamento da nossa existência, do capitalismo, da nossa sociedade foge da compreensão dessas pessoas.
E foge também da minha compreensão por que você ainda não está inscrito no canal, então se inscreva imediatamente. Só que o encontro do Mário Frias com o pai do ET Bilu é simplesmente ridículo. E ele compartilhou como se fosse um grande achado. O nome da cidade é Ratamatã, sei lá qual que é o nome. E eles falam, não, porque nós temos fortes evidências com peças de cerâmica e de metal. Só que o problema dessa teoria da conspiração é que essa cidade, segundo os conspiracionistas, ela existiu há milhões de anos no passado. E a data que eles falam dessa cidade, quando você coloca na história do mundo, nós não tínhamos nem vertebrados. Os vertebrados estavam começando a existir. Então, se você não tinha nem vertebrados, como que você poderia ter pessoas existindo para montar uma civilização? Se o cara fala uma civilização de 2.000 anos, é uma civilização de 3.000 anos, até assim, mais de milhões de anos. E sabendo que é o pai do ET Bilu, que está confeccionando essa teoria, eu começo a acreditar que talvez ele também defenda a existência de alienígenas. Então é uma cidade alienígena. E eu tenho aqui um espécime, uma foto, uma representação física, né? Uma réplica dos habitantes de Ratamatã, que colonizaram a Amazônia lá no passado há milhões de anos, antes mesmo da existência do Australopithecus e de vertebrados mais complexos. Então está aqui, ó. Esse aqui é um exemplar da cidade de Ratamatã, um antigo integrante da civilização perdida de Ratamatã, parente do ET Bilu, e ele aponta aqui, ó, busquem conhecimento, né? Busquem conhecimento. Ele fio dele até no olho, olha só, aqui está o representante da cidade de Ratamatã, que foi defendida pelo criador do ET Bilu e propagado pelo bolsonarista Mário Frias. E o pior de tudo é que os bolsonaristas vão acreditar nessa teoria da conspiração. Ele até caiu aqui, ele se jogou do puff que ele estava aqui, porque ele não aguenta mais, ele quer tirar a própria vida, mesmo ele sendo um ser inanimado, devido à tamanha burrice do bolsonarista. E você também não pode ser burro, se inscreva logo no canal. E é por isso, pessoal, mais uma vez, que eu estou ficando cada vez mais preocupado. Porque é importante que nós tenhamos, em caso de vitória do Lula, uma oposição forte à direita e também à esquerda. Porque o bolsonarismo, ele vai dominar a oposição. E ele vai se fortalecer. Eu já fiz vídeo falando sobre isso, sobre esses meus temores. O link também tá aqui no card. Mas o PSDB, os partidos de direita, eles não podem fazer uma oposição fraca. Porque se houver uma oposição fraca, essas teorias novamente de conspiração, de dominação, vão voltar e isso fortalece o bolsonarismo. Ah, mas as pessoas acreditam que que o Lula é comunista. As pessoas acreditam que o PT vai fazer um governo comunista. As pessoas acreditam de fato na existência de governos comunistas. Então assim, por mais absurdo que possa ser essa teoria de Ratamatã, da cidade, sei lá o nome, não, isso eu não acredito. Mas as pessoas, elas têm propensão para acreditar nesse tipo de coisa. E vão acreditar, não, o dinheiro mandado do BNDES para ditador. Pô, não foi isso. Não tem caixa preta do BNDES, mas as pessoas acreditam. Não existe sala escura do TSE, mas as pessoas acreditam nisso. E eu estou ficando preocupado com o que pode acontecer após a derrota do Bolsonaro. Se os partidos não fizerem uma oposição forte, não fizerem uma oposição inteligente, mostrando que existem alternativas para além do bolsonarismo, para que as pessoas possam se identificar à oposição, olha, porque o bolsonarismo foi criado por culpa do PSDB, que não fez uma oposição direita aos governos petistas. E quando eu falo direita, não estou falando uma oposição direita, tá? Falando uma oposição inteligente aos governos petistas. O PSDB fomentou esse tipo de burrice e agora nós estamos numa situação muito perigosa e que está me deixando com medo.